Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formulice. Eu sou o Lucas Araújo e hoje a gente vai falar de um assunto super legal que eu gosto muito de discutir. Eu acho que tem tudo a ver com quem quer trazer resultado. Então não importa se você é o dono da empresa, se você é um empreendedor, se você é a pessoa que está trabalhando na análise, se você é um responsável por processos, você tem que trazer resultado positivo para a sua empresa. E aqui a gente vai discutir uma ferramenta que é super importante, inclusive é requisito de quase toda norma, se não todas as normas de sistema de gestão da qualidade. ISO 9001, 14001, 17025, 16949 e por aí vai. Galera, hoje a gente vai falar de gestão de riscos, utilizando a matriz GUT como referência, tá? Então, existem outras formas, existem outras matrizes que você pode utilizar no seu trabalho, porém, a gente vai trabalhar aqui com a matriz GUT, que é uma que eu gosto bastante, eu acho que ela é muito genérica, né? Ela funciona para vários tipos de trabalho diferentes. Bom, essa planilha que vocês estão vendo aqui na minha tela, a gente construiu ela na semana passada, tá? Na terça-feira passada. Eu vou deixar aqui em cima o link para você poder acessar e entender como que a gente fez essa planilha aqui, caso você tenha perdido, tá? Então essa planilha aqui ela é super legal, porque ela faz aqui uma junção de várias ferramentas para que você tenha a gestão de risco desde o zero, digamos assim, não diria do zero, do passo 1, a gente vai entender o porquê, mas desde o passo 1 até ali a gente ter a conclusão e mitigação dos riscos, que é onde a gente vai finalizar nosso processo, beleza? Bom, então o que a gente vai falar aqui, galera? Primeiro, a gente vai entender o seguinte, o que é risco dentro de uma empresa e por que eu tenho que fazer gestão desse negócio, né? Então pensa o seguinte, pessoal, risco é uma questão, é uma possibilidade, risco é uma possibilidade, ok? Então, e talvez alguém que você conhece, aquele tio chato que faz a piada do pra ver ou pra comer, já deve ter falado sobre talvez algum dia eu tenha o risco de ganhar na loteria ou coisa do tipo, né? Mas ele não estava tão errado assim, tá? Existe a possibilidade de riscos positivos, ok? Então, risco é uma possibilidade de acontecer alguma coisa, ok? Existem possibilidades, ou seja, riscos que têm uma probabilidade maior e uma probabilidade menor. Por exemplo, eu tenho o risco de arrumar um emprego. Isso é uma possibilidade, lógico. Porém, o impacto de arrumar um emprego, financeiramente ele pensando, talvez não seja tão alto assim. Eu vou ter, sei lá, se eu tiver na média do brasileiro, né, o salário médio do brasileiro, acredito que hoje deve estar aí na casa de R$ 2.200, R$ 2.500 por mês. Então, esse seria o impacto. Faz sentido? Então, probabilidade tem a ver com a chance daquilo acontecer. Então, arrumar emprego não é uma coisa impossível, apesar de que às vezes é um pouco difícil, mas enfim, não é uma coisa impossível. E o impacto que você vai ter com relação àquilo seria, nesse exemplo, o salário. Agora, quando a gente pensa lá em ganhar na loteria, olha que interessante, a probabilidade é quase impossível, né? Muito pequena, porém, se acontecer, o impacto é absurdo. Entendeu o que eu quero dizer? Então, são duas informações muito importantes. Então, quando a gente fala de risco, galera, a gente vai sempre pensar nisso, pelo menos. Então, qual que é o risco? Né? Então, eu tenho que conhecer esses riscos, eu tenho que fazer um levantamento de riscos, ok? E em cima desse meu levantamento de riscos, eu tenho que entender também o seguinte, poxa, qual é a chance desse risco acontecer? Por quê, galera? Vamos pensar o seguinte, né? Tem risco que é uma perca de tempo você tentar resolver aquela situação, você tentar se prevenir com relação àquela situação, porque a chance de acontecer é muito pequena, ou o impacto quando acontece é muito pequeno. Faz sentido? Então o que a gente vai fazer aqui, galera? Primeiro passo, então, é entender. Risco é a possibilidade de alguma coisa acontecer. Tudo bem? Da onde que vem essa possibilidade? Tá? Então, eu vou até pegar aqui uma guiazinha em branco. Não precisa acompanhar aqui o que eu vou fazer aí também, não. Eu vou fazer aqui só um rascunhozinho para a gente poder entender um pouquinho melhor, tá? Então, risco é uma possibilidade. Simples assim. Isso aqui é importante, tá? Não se esqueçam disso. Pode ser positiva ou negativa. Ok? Então, ela tem a chance de ser positiva ou negativa. Ok? Beleza, galera. Então, se um risco, né, ele tem a chance de ser positivo ou negativo, como que eu vou fazer para identificar isso?
né? Então, como que eu vou perceber esses riscos? Existem várias possibilidades para você fazer isso. Várias formas para você fazer isso, tá? Mas o que eu aconselho, galera? Antes até de você ir para gestão de risco, tá? E se vocês quiserem, deixa aqui no comentário, eu posso fazer uma aula falando só dessa ferramenta que eu vou dizer agora, que é o SWOT. Já ouviu falar desse negócio? Ele é assim, ó. S-W-O-T. SWOT. S seria de forças. W seria de fraquezas. O seria de oportunidades. E T seria de ameaças. Ok? Então, SOT tem a ver com essas palavrinhas aqui. É lógico que vem do inglês, tá? Tanto que tem gente que chama isso aqui também de fofa. Se você ouvir falar de fofa, é a mesma coisa, tá? Porque daí eles invertem aqui a ordem das letras, né? Pegando para fazer uma palavra em português, eles pegam o F de força junto com o O de oportunidade, o F de fraqueza junto com o A de ameaças para fazer fofa. É a mesma coisa. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi esse negócio de fofa, eu achei que era uma ferramenta totalmente nova, mas não, é o SWOT, tá? Na grande maioria dos casos, pelo menos o que eu vejo por aí, é o pessoal chamando de SWOT. Tudo bem? Ótimo. E o que esse negócio aqui faz? Ele faz o seguinte, você vai criar uma matriz onde você vai conhecer a sua empresa, vai conhecer o seu processo, vai conhecer o que você tem ali de importante. Aí força e fraqueza, eles têm uma coisa em comum, tá? Força e fraqueza são fatores internos. O que é fator interno? Vou até pintar aqui de corzinha diferente para ficar fácil, tá? Então, força é bom, eu vou deixar verdinho. Fraqueza é ruim, eu vou deixar vermelho. Oportunidade pode ser bom, então eu vou deixar azulzinho. E ameaça pode ser ruim, então eu vou deixar de roxinho. Esses dois aqui, ó, eles são internos, então eu vou deixar aqui, sei lá, em cinza. Esses dois aqui, ó, porque eles são internos, ok? Ou vou explicar o que é esse negócio de interno de forma bem rápida, rapidinho aqui para vocês, só um segundinho. E aí aqui eu tenho esses outros dois aqui de baixo, eles são externos. Vou deixar esse aqui em branco, tá? Por falta de criatividade de cor, beleza? Então, olha que interessante, eu tenho aqui fatores internos, fatores externos, fatores positivos e fatores negativos, tá? Então, aí, fraqueza e ameaça é negativo, oportunidade e força é positivo. Como que eu entendo isso? O que é, então, a força? Seria coisas, ou... Vou até colocar aqui, ó, fatores positivos sob a sua responsabilidade. O que é isso? É um fator positivo que você que garante. É você quem faz. Exemplo, vamos pegar lá o time que você trabalha. Imagina que você é o gestor de uma equipe de vendas. Vamos dar um exemplo aqui de uma equipe de vendas, só para a gente poder ilustrar um pouco melhor esse cenário. Se você tem uma equipe de vendas, uma força que pode ser muito legal, eu tenho uma equipe persuasiva. Olha que bacana, porque eu falo de vendas, então a persuasão faz parte da venda, então e isso é importante pra caramba. Então eu ter uma equipe persuasiva é uma força. E por que é força? Primeiro, é positivo, porque ser persuasivo pode me ajudar a vender, não vai garantir que eu vou vender muito mais, mas ajuda, faz sentido? E ter uma equipe persuasiva é sua responsabilidade, não é do outro, é sua, porque você controla quem são as pessoas que estão trabalhando com você. Então, se você quer ter uma equipe muito persuasiva, é você que vai montar esse time, é você que vai capacitar esse time, você vai mandar esse pessoal fazer treinamentos, participar de workshops, participar de desenvolvimentos, mentorias, sei lá o que você vai fazer, mas você vai escolher uma estratégia para ter pessoas desse tipo, ou seja, é você quem está decidindo isso. Faz sentido? Ótimo. Agora vamos fazer o seguinte, fraqueza. Como é que é fraqueza? É fator negativo, fatores também, né? Negativos que estão sob a sua responsabilidade. Ou seja, o que é fraqueza? É uma coisa ruim para o seu processo, é um ponto ruim do seu processo. Por exemplo, estou lá na equipe de vendas e a minha equipe ela é super persuasiva, como a gente já falou, porém ela é enxuta. O que é equipe enxuta? Né? Esse termo a gente usa bastante, tem que tomar cuidado. Tem a equipe enxuta legal,
que é aquela equipe que tem poucas pessoas, mas tudo roda perfeitinho porque ela é muito eficiente. E tem aquela equipe enxuta que é ruim, que é aquela equipe enxuta que tá todo mundo fazendo um monte de hora extra porque tá faltando gente. Então eu tô pensando nessa segunda possibilidade, tá? Aquela equipe tá faltando gente. Isso também é minha responsabilidade, porque quem é responsável por contratar gente sou eu. Entendeu a ideia? Ah, Lucas, mas eu sou o responsável lá do departamento, mas tem que passar pelo dono da empresa, tem que passar pelos recursos humanos, tem que passar, sei lá, tem que pedir aprovação para alguém para a gente poder ter essa contratação. Não importa, continua sendo responsabilidade da empresa. Faz sentido? Então, 2 exemplos aí para você entender um pouquinho o que é força e o que é fraqueza de forma resumida, visto que esse daqui é só uma introdução. O foco da aula de hoje não é falar de SWOT, tá? Depois a gente vai ter oportunidade. Oportunidade é o seguinte, ó, é um fator potencialmente positivo. Potencialmente positivo, não é garantido que seja positivo, que, né, vem de fora. Ok? Então, fator potencialmente positivo que vem de fora. Como assim, Lucas? Que negócio maluco é esse de fator potencialmente positivo que vem de fora? Pensa o seguinte, a gente tem, se eu tenho lá vendas, o que será a minha empresa vende? Faz sentido? Então eu tenho que começar a pensar isso. Vamos imaginar que eu estou trabalhando numa empresa que vende produtos esportivos, tá? Então ela vende artigos esportivos ali, tipo uma Decathlon da vida ou outras empresas do tipo, tá? E o que vai acontecer? Talvez hoje eu tenha mais facilidade de vender produtos esportivos em quantidade maior do que eu tinha alguns anos atrás. Por quê? Porque as pessoas, no geral, têm uma movimentação de buscar mais pelo esporte. Por exemplo, é mais comum pessoas correndo, né? Pessoas praticando corrida. Eu mesmo gosto de correr. É mais comum as pessoas praticando crossfit, praticando lutas, praticando ciclismo e coisas do tipo. Então, esses esportes, eles estão ganhando mais espaço. Isso por uma mudança de comportamento das pessoas. Cada vez mais a gente tem as pessoas se interessando, digamos assim, por praticar esporte, dando mais valor para isso. Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, se a minha empresa vende produto esportivo e está tendo essa movimentação do cliente, aí não fui eu que convenci ele. Não fui eu que falei para ele, olha, muda de vida, começa a fazer esporte porque isso vai fazer bem para você. Não, isso é uma movimentação do próprio cliente. Eu vou aproveitar. Tá? Então, oportunidade é isso, você vai aproveitá-la, você vai fazer com que você tenha condições de aproveitar aquela movimentação, você vai ter condições de surfar essa onda, digamos assim, tudo bem? Então, e o legal só dá para você aproveitar uma oportunidade se 2 coisas forem garantidas. Se você estiver pronto, então não adianta, né? Eu estou abrindo agora a minha empresa de produtos esportivos e eu quero pegar essa onda aí da galera que quer comprar equipamento de corrida e ciclismo, por exemplo, né? Vai ser mais difícil. Alguém que já está mais consolidado no mercado tem uma chance muito maior, mais facilidade de pegar isso. Faz sentido? Então a onda não é só para você, né? A onda também vai chegar para os seus concorrentes. Então você tem que estar de olho nisso também, né? E um outro fator é o seguinte, você tem que estar de olho. Então isso é um ponto importante, tá? Então você tem que ter alguma coisa de monitoramento, né? Algum tipo de monitoramento para saber que essa onda está chegando. Poxa, olha galera, a gente está percebendo aqui que está tendo uma movimentação, a nossa previsão de crescimento no esporte X, por exemplo, é de tanto. Então vamos investir em marketing, vamos investir pesado nesse esporte, que é o próximo, né? A próxima onda, é a oportunidade. Faz sentido o que eu estou falando? Então olha que interessante. Para você aproveitar uma oportunidade, seja do que for, né? No seu processo ou na sua empresa, você precisa estar pronto para isso e também você precisa fazer com que você tenha indicadores que vão monitorar essa situação, tudo bem? Se vocês quiserem, deixa aqui no comentário, eu posso montar um vídeo só falando de indicadores, tipo de indicador, como que você faz, não o gráfico, tá? Gráfico a gente tem um monte de vídeo aqui, mas
falando de como que você constrói, por que que a gente usa, quais são os tipos, para que serve cada tipo de indicador, a gente pode falar sobre isso, tá? Mas, e por último a gente tem a ameaça. A ameaça é o mais legal, na minha opinião, de todos, tá? É o mais legal de avaliar, não que seja boa em si, mas eu acho mais interessante de análise. É aqui que a gente tem uma movimentação muito interessante. Por quê? Ela também é um fator potencialmente negativo que vem de fora. Ok. Só que daí o que acontece, galera? Por que é potencialmente positivo e potencialmente negativo? Vamos pensar o seguinte, imagina que você mudou a sua empresa para aproveitar uma onda, uma possibilidade. Eu vivi isso uma época, tá? A gente trabalhava numa empresa e a gente estava querendo fazer um produto que ia ser vendido num veículo que ia ter muita venda, né? Então ia ter um veículo e assim era uma grande oportunidade, ia vender por anos aquilo e todas as concorrentes queriam colocar o seu produto ali. Só uma tinha chance, digamos assim, só uma ia conseguir entrar. Então isso era uma oportunidade, tá? Então era um negócio ótimo que ia abrir para uma empresa só de todas aquelas concorrentes. Isso era legal, bacana pra caramba. Então todo mundo brigou, todo mundo correu ali, fez o possível para conseguir isso e a empresa que eu trabalhava foi nomeada, né? Foi a que conseguiu fechar. Isso é maravilhoso. Só que o que aconteceu? Por conta dessa busca toda de fechar o negócio, de aproveitar essa oportunidade, o pessoal não se atentou a alguns detalhes do projeto. E por conta disso, eles venderam numa condição assim muito boa para a montadora, não pra gente, um projeto que só dava problema. E aí o que virou? Virou um problemão. Ao invés de ter sido um ótimo negócio, foi um negócio bem ruim. Principalmente no começo, até que fossem feitas melhorias que fizessem com que a estrutura melhorasse. Mas no começo a gente sofreu muito com esse projeto. Por quê? Cada peça que a gente produzia, ela dava alguns centavos de prejuízo no começo. Porque a gente falhou de tanta vontade, né, de tanta sede de aproveitar a oportunidade, a gente acabou conseguindo sim a nomeação, porém não era mais uma oportunidade, era um prejuízo. Então, toma cuidado com isso. Outra situação, quando a gente pensa em ameaça, a ameaça ela também é potencialmente negativa, tá? Porque a ameaça ela te dá 3 possibilidades e a gente vai falar dessas possibilidades daqui a pouco, tá? Então a gente vai abordar um pouquinho disso também, mas quando você fala de ameaça, não é porque é a ameaça que vai gerar impacto negativo para você, toma esse cuidado também, tá? Mas basicamente você tem esses 4 tipos aqui, beleza? Próximo ponto que a gente precisa entender antes da gente voltar ali para a gestão de risco é o seguinte, o que eu faço com cada... Então aqui, né, o que é... E aqui, o que eu faço. Então, o que eu faço com cada uma desses itens, né? Com cada um desses tópicos aqui. Então, as forças eu vou aproveitar e mostrar. Como assim? Vamos pensar lá naquela questão da equipe de vendas que é super persuasiva. Poxa, como que eu vejo que a minha equipe de vendas é persuasiva? Provavelmente, tá? Me desculpa quem é de vendas, não é a minha expertise, nem sei porque eu estou usando esse exemplo, mas me desculpa se eu falar uma bobagem, é só para ilustrar aqui. Vamos lá. Eu tenho lá uma quantidade de leads, ou seja, o número de pessoas que chegou para mim e o tanto de vendas que eu converti. Se essa taxa for alta, eu entendo que essa equipe é uma boa equipe de vendas, provavelmente muito persuasiva na hora de fechar uma venda. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Se essa taxa começa a diminuir, eu vou entender que eu não consigo ali atender tanto. Agora, como que eu posso aproveitar isso? Poxa, se você tem uma equipe assim tão persuasiva, tão boa, começa a movimentar o seu negócio, né? A movimentar o seu processo para que ele tenha estratégias que aproveitem isso de forma inteligente. Isso é papel da gestão. Tá? Então a gestão também faz isso. A gestão não é só simplesmente cobrar resultado, mas sim também entender, poxa, para minha equipe eu preciso de uma estratégia que foque nessa questão de persuasão, nessa questão ali de conseguir conduzir o cliente, converter numa venda. Por exemplo,
tá? Isso vale para outras questões também. Por exemplo, eu quando trabalhava com um laboratório de metrologia, era responsável por um laboratório de metrologia, uma das coisas que eu gostava muito, né, que eu procurava muito, era ter uma equipe com alto conhecimento técnico, né? Então eu estava sempre lá treinando a galera. Olha que legal. Eu, gestor daí, queria ter uma equipe com alto conhecimento técnico. Então o que eu fazia? Estava sempre treinando, mandando o pessoal fazer treinamento fora. Então eu estava tendo uma ação minha, porque é um fator interno, para gerar aquela característica que eu queria, ok? Faz sentido isso? Então leva isso para você, tá? Então tem que fazer isso. Beleza. Aí a gente fazia isso e a gente conseguiu, ao longo do tempo, ter uma equipe bem bacana. Isso não é de um dia para noite, levou alguns anos, tá? Mas a gente conseguiu ter uma equipe bem bacana nesse sentido. Aí como que eu aproveitava e mostrava isso? Toda vez que eu ia fazer, que a minha equipe precisava fazer um relatório, eu sempre fazia com que, ou sempre tentava dar a melhor estrutura para que eles conseguissem mostrar o conhecimento técnico deles no relatório, por exemplo. Ah, eu vou fazer um estudo estatístico. Poxa, faz o estudo estatístico. Mostra que você sabe que você está fazendo. Mostra aqui o desempenho que você tem. Agrega valor com conhecimento. Faz sentido o que eu estou falando? Então, você não vai ser o cara que entrega o relatório do dia para noite. Não, você vai ser o cara que vai entregar o relatório que mostra coisas que ninguém viu, porque você tem conhecimento em cima desse assunto que você está falando. Percebeu? E eu nem estou falando que isso é a coisa mais maravilhosa. Não, mas era um exemplo, é uma característica que eu resolvi abordar, resolvi explorar ela ao máximo para conseguir resultados mais interessantes. Se você quer ter um exemplo super legal dessa questão de desenvolvimento e aproveitamento de forças, tá? Dá uma olhadinha no livro O Poder do Hábito, tá? É um livro que eu gosto pra caramba, ele é super, super, super interessante. Eu posso até deixar o link aqui na descrição para vocês. Aconselho muito a leitura desse livro, é bem bacana mesmo. E lá ele conta o projeto do Paul O'Neill, que era diretor global da Alcoa. Tá? Então ele fala lá como que esse cara conseguiu desenvolver uma força que foi segurança no trabalho e como ele conseguiu fazer vários e vários e vários resultados em áreas diferentes só com base no trabalho, em cima da segurança do trabalho. Então, força é assim, eu faço alguma coisa para criar aquela força, essa força vai se solidificando e vai virar a marca, a cara da minha empresa. Você vai perceber que tem algumas empresas que são conhecidas por fatores específicos. Então, tem aquela empresa talvez que você gosta dela ou você conhece ela porque você fala, olha, essa daqui é confiável, esse carro aqui não quebra, esse daqui é o barato, aquele entrega rápido, sabe, coisas do tipo. Então, esse tipo de coisa são forças que foram muito bem exploradas. Então, aquele veículo da marca tal, eu sei que ele não quebra. Quem disse? Ou seja, isso foi uma forma que a marca conseguiu fazer de algum jeito, com alguma estratégia, para fazer com que as pessoas enxergassem isso. Então é uma força, eles tiveram que fazer alguma coisa para ter um carro que não quebra, digamos assim, né, o que quebra pouco, para que você, como consumidor, enxergasse isso. Faz sentido? Ah, eu vou comprar esse computador aqui porque esse computador tem um desempenho super legal. Peraí, não é bem assim, tem outros também, mas aquela marca, o que ela fez? Ela conseguiu mostrar que ela é muito boa naquilo. E isso pode ser, normalmente é verdade, inclusive. Normalmente a marca realmente fez alguma coisa para mostrar isso. Você pode fazer a mesma coisa no seu processo, isso fica super legal. Dá uma lida nesse livro, eu vou deixar aqui para vocês o link na descrição, caso vocês queiram dar uma olhada, mas tem um exemplo super legal, além de ser um livro fantástico, tá? Mas enfim, então força eu vou aproveitar, beleza? Depois, fatores negativos que tem a ver com a sua responsabilidade, ou seja, fraqueza. O que eu faço com a fraqueza? Vou fazer isso aqui, olha. Eu tenho algumas opções. Eu posso melhorar ou, tá? Eu vou colocar uma barra aqui, seria um ou, tá? Então, melhorar ou, vou colocar até entre aspas, esconder, ok?
Então, como assim esconder? Não entre aspas, porque não é no sentido errado do esconder, digamos assim. Não é esconder de má fé. Não. Quando eu tenho uma fraqueza, eu posso melhorar essa fraqueza com o objetivo de transformar ela numa força. Por exemplo, se eu tenho lá uma equipe que é enxuta porque ela está muito reduzida, contratar gente é melhorar isso, porque talvez eu contratei mais uma pessoa, às vezes já é o suficiente, principalmente se for uma contratação bem feitinha, com uma estratégia legal aí no seu processo, às vezes você até aproveita para melhorar algumas coisinhas e passa a ser uma força, porque daí você tem uma equipe, às vezes que até sobra um pouquinho e isso vira uma força, uma potência ali para você, tá? Então eu posso fazer desse jeito. Eu posso ter uma equipe que é muito fraca tecnicamente, por exemplo, fraqueza, equipe fraca tecnicamente, eu vou qualificar, eu vou mandar fazer treinamento, eu vou desenvolver, eu vou fazer alguma coisa, eu vou trabalhar bastante e vai virar uma força mais pra frente porque vai virar uma equipe boa tecnicamente. Faz sentido o que eu tô falando? Primeira opção é essa. Mas nem sempre isso faz sentido, nem sempre isso é interessante. Vamos imaginar aqui que a gente tivesse uma das grandes franquias aí de fast food, tá? Qual a que for aí da sua preferência, imagina ela, tá? O que vai acontecer? Se você tem uma grande franquia de fast food, tem uma fraqueza muito clara no seu produto. Fast food, como a gente sabe, não é comida saudável. Concorda? Todo mundo sabe disso. Até criança sabe disso. Ok? Só que você já viu alguma vez alguém lá na propaganda de uma grande marca dessas falar: olha, coma nosso lanche porque nosso lanche é assim, assim, assado, é saboroso, não sei o que, é barato e faz mal para a saúde? E se você comer todo dia, vai te trazer problemas a médio, longo prazo, sei lá, se bobear até curto. Enfim, entendeu o que eu quero dizer? Então o esconder é isso. Não coloca o holofote na sua fraqueza. Não fica fazendo isso, não fica se expondo nesse sentido. E dentro da empresa eu já vi muito isso, tá? Uma forma que as pessoas às vezes fazem isso, que gestores às vezes cometem esse erro e nem percebem, é quando eles aceitam mais demanda do que o time aguenta. Isso é muito comum. Como assim, Lucas? Vamos imaginar que eu tô lá com aquela equipe enxuta, ok? Então a fraqueza aí da equipe enxuta, eu gosto dela porque todo mundo acho que já passou por uma situação dessas, aquele momento que você está cobrindo férias de alguém e uma outra pessoa acaba ficando afastada por algum motivo e vira aquela bagunça no trabalho, né? Então imagina aquele momento, né? Ou aquela situação. E aí o gestor da área vai participar de uma reunião para um desenvolvimento de um novo projeto, um assunto importante. E aí alguém fala o seguinte, alguém de cargo mais alto, tipo o dono da empresa, um diretor, coisa do tipo, fala: poxa, o pessoal da sua equipe não consegue fazer tal coisa, um trabalhão gigante, seja do que for ali, um trabalhão gigante, e entregar na segunda-feira? Aí o gestor fala: consegue, a gente dá um jeito, a gente veste a camisa, a gente vai conseguir. Só que essa reunião aconteceu sexta-feira, 1h da tarde. Aí a reunião vai terminar às 15 e o gestor esquece de falar com você, então ele vai te mandar um e-mail ou hoje em dia um WhatsApp às 17 pedindo para você entregar alguma coisa na segunda-feira. Ah, Lucas, isso aí não acontece. Exemplo que aconteceu comigo de uma coisa boba, tá? Mas assim, que a gente teve que fazer um certo milagre para dar certo, para não apresentar essa fraqueza, né? Que no caso a minha fraqueza era o quê? Uma falha de gestão do meu gerente, no caso. Mas enfim, o que aconteceu nessa situação? A empresa ia fazer um open house, ou seja, ia abrir ali para os familiares poderem conhecer a empresa e tudo mais. E aí, as pessoas, né, ninguém havia falado nada sobre apresentar a área de metodologia, que era uma das áreas que eu tomava conta. E o que acabou acontecendo? Esse open house ia acontecer num sábado de manhã, 8 horas da manhã, ia chegar a primeira leva ali de familiares, né, às 8 da manhã do sábado. Porém, o meu gerente da época, ele se lembrou de me avisar que precisaria de uma apresentação com toda uma apresentação do local, mais a abertura do local, mais a organização do local para que ele pudesse receber pessoas
na sexta-feira por volta das 15 horas. E a gente ia embora às 17. O que acabou acontecendo? A gente tinha um monte de outras coisas para fazer. Então não dava para simplesmente parar tudo que a gente estava fazendo e fazer aquilo acontecer. E eu, sinceramente, não tinha coragem de pedir para minha equipe fazer isso. Então eu fui para a empresa no sábado às 4 horas da manhã para poder chegar lá antes de todo mundo, organizar tudo que precisava ser feito e às 8 poder receber essa primeira equipe, porque também tinha que ter alguém para apresentar, como se fosse um stand ali daqueles de feira, e aí vários grupos passando ali, se não me engano eu devo ter ficado até umas 11 horas da manhã, meio-dia, lá apresentando para várias equipes. Então, foi uma situação teoricamente fácil? Foi, porque era um open house, não era uma questão assim de reclamação de cliente, coisa do tipo. Houveram outras, né? Mas esse é um exemplo bem fácil da gente visualizar. Quando o gerente faz isso, qual que é o problema? Imagina que a gente não conseguisse fazer isso, que seria totalmente compreensível, concorda comigo? Porém, se a gente não tivesse conseguido, com que cara ele ia chegar depois e falar, então galera, eu prometi para vocês, olha, que a gente ia fazer uma apresentação aqui da nossa área, porém, como eu acabei me esquecendo, ou a gente está com uma equipe reduzida, ou a gente não vai conseguir atender o prazo, e é um prazo que não dá para adiar, então vamos cancelar a parte lá do laboratório, a gente passa a batida do laboratório para não precisar entrar ali, para não precisar falar comigo, porque não vai dar tempo de fazer, agora já está em cima da hora e o pessoal não vai conseguir fazer. Olha que coisa chata. Isso seria mostrar a fraqueza. Faz sentido? Então, um exemplo de como fazer isso. Pensa no seu processo, pensa na sua empresa e você vai perceber que tem vários exemplos desse tipo. Tá? Vamos lá. Oportunidade. O que eu faço com a oportunidade? Monitoro. Então eu tenho que ficar olhando, né? E aproveito conforme possibilidade. Também é maturidade você olhar, vendo que a oportunidade vai vir e falar, não, essa eu vou deixar passar porque eu não estou pronto. Às vezes isso é maturidade, tá? Tem que tomar cuidado para não fazer isso sempre, né? Tem que ter uma análise crítica bem feitinha ali, alinhado com a sua necessidade de nicho, para você saber do que você está falando, mas em alguns momentos talvez é sábio você deixar a oportunidade passar, beleza? Ameaça. Ameaça é o legal. Você pode fazer 3 coisas diferentes, tá? Imagina, galera, a ameaça como uma onda. Mas a ameaça, ela é uma onda muito legal. Ela é muito a cara de uma onda. Por quê? Ela tem intensidade. O que é a intensidade da onda? É o tamanho dela. E você, nesse caso, você gestor, é o surfista. Ok? Então, o que você pode fazer? Você pode... Vou colocar entre aspas aqui só pra gente usar um termo mais legal, tá? Correr. Você pode correr. Como que eu corro, galera? Faz o seguinte, se esconde. Se protege. Não deixa essa onda te bater. Não deixa essa onda te bater. Você vai fazer alguma coisa que você vai se esquivar dessa onda. Então, às vezes dá pra fazer isso, ok? Então, você conheceu a onda, você se esquiva dela. Então, você tem várias situações que é possível fazer isso. Esse exemplo aqui de correr da ameaça é um dos melhores, tá? Então eu falei que tem 3 coisas para você fazer e esse daqui é um dos mais bacanas, ok? Agora, nem sempre você vai conseguir correr. Nem sempre. Por quê? Tem algumas coisas que às vezes são grandes demais ou não tem tempo suficiente para você correr. Então a onda está vindo, não vai dar tempo de você se esconder, se abrigar. O que você vai fazer? Você vai precisar reduzir impacto. Então eu sei, ela vai me atingir, ela vai bater em mim, então eu vou me preparar da melhor forma que eu puder para diminuir o impacto que eu vou ter. Entendeu a ideia? Então, se eu puder, se esconde, né? Então você foge, você se esconde dessa onda e vai sair ileso, talvez. Se não der para você fazer isso, você vai reduzir o impacto, vai criar uma trincheira ali, digamos assim, para que essa onda bata, mas você não sinta tanto, né? Agora, se você tiver um processo que está redondinho, maravilhoso, tem que estar muito bom, e você tiver ali um monitoramento bem legal para te mostrar essa ameaça chegando, você vai ter que fazer o seguinte, melhor, você pode surfar.
Quem que faz isso daqui, galera? Quem surfa a onda é quem consegue crescer na crise. Por exemplo, quando vem alguma coisa, né, vem alguma grande dificuldade, ou depende da dificuldade, mas pega ali às vezes todo um mercado, às vezes pega o mundo inteiro, como a gente teve recentemente, mas a onda ela vem para todo mundo, tá? E vai ter gente que vai correr e vai sobreviver porque conseguiu se esconder. Vai ter gente que vai reduzir o impacto, vai sair meio baqueado, mas vai sobreviver. Vai ter gente que vai surfar. Esses que vão surfar, tem gente que vai cair da prancha e vai se afogar, porque está correndo risco. Entendeu o que eu quero dizer? E tem gente que vai surfar e vai surfar muito bem, vai sair por cima. Ok? Então, isso pode acontecer. Mas percebeu um detalhe importante? Para correr, você tem que ter visto a onda. Para reduzir o impacto, tem que ter visto a onda. Para surfar, então, tem que ter visto a onda e ter se preparado. Ok? E quem não está nem olhando para isso? Né? E quem está de costas para a onda? Esse, meu amigo, vai morrer afogado e nem soube o que matou ele. Né? Vai se afogar e nem soube de onde que ele foi atingido. Então tem que tomar muito, 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 muito cuidado. Okay? Então, indicador de monitoramento ele é poderosíssimo porque ele vai te ajudar nesses dois fatores aqui. Beleza, SWOT? E por conta disso, como você pode ver, ele ajuda você a conhecer o seu processo. Quando você conhece suas forças, fraquezas, ameaças e oportunidades, você vai ter chance de conhecer os seus riscos, as coisas que podem acontecer. Então, é desse jeito. Galera, eu tenho uma equipe muito reduzida, então pode acontecer de não atendimento da demanda de trabalho. Então, se eu tenho ali uma equipe muito reduzida, pode ser que eu não consiga atender a demanda de trabalho. Pode ser que eu cometa erros humanos relacionados à pressa ou falta de tempo. Porque eu tenho pouca gente trabalhando, consequentemente as pessoas estão correndo, por conta da correria a pessoa acaba errando. Começa a entender? Uma vez que eu conheci o meu cenário por conta do SWOT, agora fica mais fácil de você começar a imaginar o que pode acontecer. E você vai olhar para positivo e para negativo, principalmente no negativo, tá? Nas normas você tem que determinar plano de ação para tudo que é negativo. Na prática, para você ter um projeto bem legal, é bacana que você também tenha plano de ação para que é positivo. Isso ajuda muito, tá? Inclusive, alguns trabalhos de consultoria que a gente faz hoje em dia, justamente para ajudar a empresa a identificar esses riscos, determinar quais são ali os fatores que estão causando aquele risco, né, que contribuem para aquele risco e quais seriam planos de ação interessantes. Isso daqui ajuda muito e faz a empresa ter resultados bem grandes e muitas vezes até rápido. Tá? Então percebeu que agora fica mais fácil? Agora eu consigo entender melhor o meu processo. E é desse jeito aqui, entendendo o seu processo, que você vai conseguir determinar quais são os seus riscos relacionados. Tudo bem? Aqui que você vai fazer? Você vai vir aqui, olha, vai determinar tipo de impacto. Onde que vai doer? Tipo de impacto é isso, galera. Onde que vai doer? O atendimento da demanda de trabalho. Não atender a demanda de trabalho vai doer aonde? Na qualidade do produto. Eu vou entregar produto ruim? Não é isso. Sistema de gestão, eu vou gerar uma não conformidade por conta disso? Também não. Satisfação do cliente? Talvez. Satisfação do cliente? Talvez. Porque se eu não conseguir entregar a demanda, o cliente fica insatisfeito, percebeu? Financeiro? Talvez. Porque se eu não conseguir entregar tudo, eu vou receber menos. Faz sentido? Saúde e segurança? Provavelmente não. Então ficou aqui entre insatisfação do cliente e financeiro. E aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar para esses dois itens e vou descobrir para o meu processo qual que é o maior impacto. Determina um só, tá? Eu aconselho, tem gente que faz com mais de um, colocando todos o que imaginou, mas eu não aconselho. Escolhe um, escolhe aquele que o impacto é mais forte. Você vai entender por que daqui a pouco, tá? Mas eu vou dizer aqui, ó, impacto mais forte vai ser satisfação do cliente. No meu exemplo, tá? E no outro caso aqui, olha, erros
relacionados à falta de tempo. Então aqui vai ser qualidade do produto, porque daí a pessoa errou, né? Qual é o produto ou serviço, ok? Então a pessoa errou, então eu tive um produto não conforme. Faz sentido? Então olha que interessante. Por que isso aqui é legal? Qual que é o propósito de você determinar o tipo de impacto? Depois você pode transformar isso daqui num painel de indicadores. E aí você pode começar a entender, dentre todos esses tipos de impacto que você criou, no nosso caso aqui, tá? Lembrando, você pode criar os seus. Mas no nosso caso aqui a gente tem 5, né? Então, dentro desses 5 tipos de impacto aqui, qual é o impacto que está sendo mais importante para você? E a partir daí fica mais fácil você conseguir definir planos de ação direcionados. Por quê? Você vai começar a perceber, nossa galera, quando você preencher tudo relacionado ao seu processo, você vai começar a perceber que eu tenho muitas talvez riscos relacionados à qualidade do produto. Então eu vou focar nessas situações porque às vezes uma única ação resolve vários riscos. Então, por exemplo, aqui eu estou falando sobre a questão, estou focando, né, nessa questão de falta de mão de obra. Então, se eu resolver a mão de obra, eu já resolveria esses 2 riscos ao mesmo tempo. Por isso que é legal você fazer isso já tendo feito o SWOT. Primeiro, porque você já conhece ali da onde que está vindo, né? Qual é a força, qual é a fraqueza ou oportunidade ou ameaça que está gerando esse risco, e a partir disso, esse aspecto, né? Então a gente chama, o nome é bonito, né? O aspecto que você tem sendo analisado, ele pode ser resolvido de uma forma muito mais simples. Faz sentido? Beleza. Então, impacto é para isso, para te ajudar no futuro. Aí aqui a gente chegou na gut. Então isso daqui que a gente fez até aqui, galera, vai ser para você determinar o levantamento de riscos. Vou listar, fazer uma listona de todos os riscos. Essa é a primeira parte. Aí agora a gente vai para priorização de risco, né? Então o que é priorização? Aqui, galera, onde você ganha eficiência. O que é eficiência? Vamos lá, eu gosto sempre de lembrar. Você tem 3 E's aí importante. Eficácia, cumprir com o que foi prometido. Eficiência é a relação entre resultado e custo, tá? Quanto maior o resultado e menor o custo, melhor a minha eficiência. E por último eu tenho efetividade, que é resolver o problema. Tá? Então eu sou efetivo quando o problema foi realmente resolvido, ok? Exemplo que eu mais gosto, talvez você já tenha me ouvido falar. Galera vai lá e planejou uma viagem para Disney no final do ano que vem. Beleza? Então tô agora em setembro, eu vou viajar em dezembro de 2025. O meu plano para conseguir fazer essa viagem é guardar R$3.000 por mês até lá. Ok? Então esse é um plano. Não percebe que aqui o objetivo não é saber, é muito, é pouco, vai dar certo, não vai. Não, eu fiz um plano, ok? Então vou seguir esse plano. Eficácia é efetivamente ou realmente guardar esses R$3.000 por mês. Então isso é ser eficaz, porque eu planejei isso, estou fazendo isso, ok? Eficiência tem a ver com uma outra questão. Eu estou guardando esse dinheiro como? Eu estou colocando no meu colchão, porque se eu estiver colocando no meu colchão, se eu der sorte, a casa não pegar fogo e ninguém achar o meu colchão, eu vou ter exatamente o mesmo dinheiro que eu guardei, no final das contas. Agora, se eu for um pouco mais inteligente, talvez eu possa pegar esse dinheiro que eu estou reservando e fazer uma aplicação financeira com esse dinheiro. E aí ter um juros, né, um lucro de juros em cima disso e, consequentemente, com o mesmo esforço, ou seja, guardando os mesmos R$3.000 por mês, olhar lá na frente e ter um montante maior do que o esperado. Entendeu a ideia? Então, mesmo esforço, resultado melhor. Efetividade. Efetividade tem a ver com a qualidade da sua estratégia, tá? Como assim qualidade da estratégia, Lucas? Pensa o seguinte, eu estou falando que eu vou para Disney e vou guardar R$3.000 por mês. Não faz o menor sentido. É uma falha de estratégia. Por quê? Vai chegar lá em dezembro de 2025 e eu não faço ideia de quanto vai estar o dólar. Então, quando eu for fazer a conversão, pode ser que o dólar tenha subido, provavelmente, porque ele muito mais sobe do que cai, né? Então, provavelmente ele teria subido e eu não vou conseguir fazer a mesma viagem que eu planejei, no mesmo nível de conforto ou qualidade que eu planejei. Faz sentido? Então, eficácia, cumprir com o que eu planejei, eficiência,
resultado, né? Ter o melhor resultado possível com o mínimo de recurso, e efetividade, resolver o problema de verdade, tem a ver com estratégia. Então aqui a gente vai ganhar eficiência, tá? Então essa etapa aqui é para ganhar eficiência. Como assim, Lucas? Vamos pensar o seguinte, a GUT, que é esse GUT aqui, olha, gravidade, urgência e tendência, por isso GUT, né? GUT, ele faz o seguinte para mim. Ele vai determinar uma nota de 1 a 5 para cada fator. Então você vai colocar uma nota de 1 a 5 para cada fator. Na aula passada, quando a gente montou essa planilha, a gente colocou uma etiquetinha aqui, olha. E a gente já criou uma regra. Eu aconselho sempre você ter uma regra para não ficar subjetivo. Então, para gravidade, 1 não é grave. Então aquela coisa que gravidade 0 é uma coisa às vezes ruim, mas não é tão grave assim, né? Tão impactante. O impacto é menor. Gravidade, pensa no impacto, tá? Pouco grave, gravidade média, gravidade alta e gravíssimo, ok? Então eu determinei aqui algumas coisas. Às vezes, galera, lógico que aqui eu estou fazendo um exemplo, mas às vezes você pode até colocar algum exemplinho para a pessoa, né? Para quem for usar sua ferramenta, entender realmente o que você quer, qual que é a diferença de gravidade alta com gravíssimo para você, entendeu? E aí todo mundo vai ter mais facilidade de seguir a mesma regra, tá? Mas, por exemplo, qual que é a questão de não atendimento da demanda de trabalho? Poxa, provavelmente ali, eu não posso falar que isso é uma gravidade baixa ou média. Eu chutaria aqui, sem conhecer o processo, um 4. Por quê? Não atender a demanda vira bola de neve, mas também não é uma questão gravíssima, né? A não ser que já esteja num nível muito, muito, muito grave, dependendo da demanda. Faz sentido o que eu estou falando? Lógico, aqui eu estou dando um exemplo. Se você discordar de mim e falar, não, Lucas, para mim é 5, para mim é 3, fica à vontade. A gestão de cada processo tem uma cara diferente para isso, mas é assim que funciona mesmo, tá? Urgência, galera. Vou até fazer outra gravidade aqui também, ó. Erro relacionado à falta de tempo. Esse para mim é gravíssimo, tá? Porque a pessoa errar, imagina que você é técnico em alguma coisa, você é especialista, quem recebeu o seu resultado vai acreditar no que você está falando. Então, quando você erra, você vai fazer outras pessoas errarem também, tá? Então, para mim, esse daqui é muito mais grave do que o primeiro. Eu prefiro atrasar do que entregar errado. Entendeu o que eu quero dizer? Então, isso é uma forma de visualizar. Urgência. Urgência é o seguinte. Quanto tempo eu tenho para retomar uma ação? Lembra lá da oportunidade, da ameaça? Eles têm um negócio interessante. Por quê? Eles têm timing. Porque a onda, lembra da onda? A onda bate uma vez só. Então, o que vai acontecer? Aqui na minha cidade tem uma empresa que fabrica chocolate. Ok? Tem uma empresa que fabrica chocolate. O que eles têm todo ano? Páscoa, entre outros momentos. Páscoa é uma onda de oportunidade para eles, porque as pessoas estão mais propensas a comprarem chocolate, por conta de uma sazonalidade. Tá? Não é eles que criaram a Páscoa, não foram eles que criaram essa cultura de comprar mais chocolate nessa época e nada do tipo, mas eles vendem chocolate, então eles aproveitam isso. Ok? O que vai acontecer? Se eles não fizerem tudo o que tem que ser feito para aproveitar essa onda da melhor forma possível até o limite de produção ali para Páscoa, eles perderam só no outro ano. Então a urgência tem muito a ver com isso, tá? Qual que é o tempo que você tem para conseguir agir em cima daquela situação, ok? Então, por exemplo, não atendimento da demanda de trabalho. Então, ela tem uma gravidade 4 e, na minha opinião, seria ali uma urgência 3. Por quê? Porque você, lógico que, imaginando que começou hoje, tá? Se já está há algum tempo, daí essa nota vai começar a aumentar. Mas, se começou hoje esse problema, porque, sei lá, um colaborador se demitiu e eu fiquei ali descoberto, o que eu vou fazer? Eu posso considerar ali talvez uma urgência média, até para fazer uma boa contratação, ter tempo de fazer isso de forma adequada, e eu vou utilizando estratégias paliativas para sobreviver durante esse período. Lógico que tem processos que vão conseguir fazer isso com mais facilidade, principalmente se eles estiverem mais organizados, e tem processos que vão sofrer mais com isso, entendeu? Então isso tem muito a ver com a análise do seu processo em si. Erros humanos relacionados. Isso daqui, de novo, para mim, urgência alta. Porque está saindo
erro todo dia. Então esse daqui tem que ser resolvido agora, porque cada dia que a gente passa sem resolver, ele vai ficar cada vez pior. E os impactos gerados por conta dele vão continuar crescendo também. Percebeu a diferença dos dois? Tendência, galera. Tendência é o seguinte: o que vai acontecer se eu não fizer nada? Então, por exemplo, não atendimento da demanda, né? Ela vai piorar, concorda comigo? Então, não atender a demanda, ela vai piorar, e ela vai piorar provavelmente, dependendo ali do fluxo, da velocidade da sua demanda, talvez ali num nível médio. Por quê? Você tem ali uma situação, você tem ali uma velocidade que vai fazer você chegar num gargalo que você vai ter realmente um problema. Mas até lá você conseguiria ainda ir sobrevivendo com isso. Então essas duas aqui, elas fazem uma relação, urgência e tendência faz uma relação bem forte. E aqui, com relação a recurso humano, falta o erro por conta do recurso humano, o que acontece aqui já é diferente. Já está errando. A pessoa não vai começar a errar mais por conta disso. Então eu vou definir aqui um 2. Vai ter que ser ali a longo prazo para começar a piorar, quando os erros virarem cultura. Então quando o erro virar cultura, daí eu estou com um problema muito sério. Né? Mas isso demora um pouco para acontecer. Entendeu o que eu quero dizer? Então não foca tanto no número de nota que eu estou dando aqui, mas a análise que eu estou fazendo. Está percebendo que para cada um eu estou fazendo uma avaliação específica? Né? É isso que você vai fazer no seu processo. E aí com isso vai sair essa notinha aqui de importância. A gente fez as continhas para aprender todos lá na aula da segunda-feira que eu deixei lá para vocês no começo, tá? E vou deixar aqui também na descrição do link do vídeo. Mas o que vocês vão ter aqui? Olha, essa nota ela vai mostrar qual risco você vai tratar primeiro. Então uma deu 36 e a outra deu 50. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar pelos de 50. Simples assim. Simples assim. Desse jeito. As duas aqui tem classificação B. O que é classificação B, Lucas? Para quem lembra, a gente fez aqui, olha, uma classificação A, B e C. Onde C é o pior. Tudo aquilo que tem nota maior do que 70. Aquela importância maior a partir de 70. Foi a regrinha que a gente criou, tá? Você pode criar a sua. E aí o que acontece? Isso daqui resolve ontem, corre para resolver. Então isso eu vou resolver rapidão. Tudo que der C lá eu vou tratar como urgência. Tudo que deu B, que é de 30 até 70, é médio prazo, ou seja, eu vou planejar. E faz sentido ali, concorda comigo? Porque contratação eu planejo, metodologia eu planejo, tudo isso precisa de um tempo, não dá para fazer correndo. Né? Então planeja, né? Então você vai ter um médio prazo. E o que for A, quer dizer que foi abaixo de 30, é uma notinha muito pequena. Abaixo de 30 é uma notinha muito, muito, muito pequena. Então o que acontece? Lembrando, né, que ali você tem 5, 5 e 5. Então a nota máxima que você tem é 5 vezes o 5 vezes o 5, ou seja, 125 pontos. Então se teve menos que 30, quer dizer que a pontuação foi bem baixa. Ele tem uma gravidade baixa, tem uma urgência baixa e provavelmente também tem uma tendência baixa. Então, desencana, meu amigo, vai fazer outra coisa. Né? Então deixa isso aí a longo prazo. Sabe aquela coisa que quando você tiver com tempo livre você mexe? Então, é o item A. Por isso que a classificação é legal. Porque assim, até nas auditorias, você consegue demonstrar que você tem um entendimento muito profundo de como estão os seus aspectos e os seus riscos e, consequentemente, você vai conseguir demonstrar para o auditor que você tem muita maturidade e que também você dedica seus esforços, né, a sua força, o seu recurso para resolver aquilo que é mais importante primeiro, que seriam, no nosso exemplo, o classe C, que seriam ali os 70 a mais urgentes. Como a gente, no nosso exemplinho minúsculo aqui, a gente não teve nenhum C, então eu começaria por esse daqui. Tudo bem? Com isso daqui a gente terminou a segunda etapa, que é a priorização do risco. Então eu fiz o levantamento do risco e agora eu priorizei. O que eu vou fazer agora? Eu vou definir plano de ação. O que tem no plano de ação? Tem o seguinte, o que eu faço hoje? Hoje, como que eu me protejo para isso? Então, como que eu me protejo com relação ao não atendimento da demanda?
Por exemplo, tá? Isso aqui é horrível, mas enfim, hora extra. Eu sou contra, ok? Mas talvez seja isso. Então eu faço hora extra, tá? Por exemplo, é horrível, então tem que melhorar. Entendeu a ideia? Como que eu me protejo com relação aos erros humanos? Eu tenho revisão. Revisão pelo gestor. Outra coisa horrível. O gestor tem que olhar tudo o que as outras pessoas fazem para garantir que não tem erro. Ou tem aquela análise cruzada para repassar e pegar os erros. Sabe uma coisa meio assim? Então, mas eu estou fazendo alguma coisa. Então eu tenho que estar fazendo alguma coisa hoje para evitar que aquele risco aconteça, para diminuir a chance de aquele risco acontecer. E isso daqui são duas coisas ruins, duas coisas paliativas. Aqui para frente a gente vai definir o que a gente vai fazer de verdade. Então o que eu vou fazer para esses itens aqui? No meu exemplo, como os dois estão relacionados à falta de mão de obra, eu posso ter a mesma ação. Contratação de pessoal. Mesma coisa eu posso fazer aqui talvez. Então eu posso fazer isso. A mesma ação, ok? Ou não. Pode ser ações diferentes, mas pode ser a mesma ação para mais de um aspecto. Isso é super legal, inclusive, né? Porque você trabalha menos e já resolve vários. Né? E o que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai definir um responsável, o Lucas Araújo, por exemplo, vai fazer essa contratação. Então, obviamente, aqui embaixo também. Vamos definir aqui um prazo. Sei lá, vai terminar até dia 30/9, então, obviamente, aqui também. E aqui ele vai vir o status, se está em dia, se está atrasado, como é que está isso. A gente já fez uma regrinha aqui, inclusive a gente já testou isso daqui, e ele fica verdinho, amarelo, vermelho, de acordo com a situação que ele está. Beleza? Ótimo, galera. Depois disso, o que a gente vai fazer aqui ainda? A pessoa foi lá, aí o Lucas foi lá e contratou. Contratei a pessoa, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou voltar para cá e vou analisar de novo. Esse risco ainda existe ou não? Se sim, né? Se sim, eu vou reanalisar aqui a condição dele. Porque às vezes agora, né, a chance dele acontecer diminuiu, o impacto diminuiu, coisa do tipo. Porque eu estou tentando mitigar isso, reduzir o risco. Então depois que eu tomei a ação, eu vou atualizar aqui, eu vou descrever no histórico de atualizações aqui o que mudou. Então, por exemplo, foi realizada a contratação de novos colaboradores para melhorar a distribuição de atividades do processo. E aí eu vou descrevendo lá um montão de coisa, e com isso a importância deste aspecto. Vou chutar aqui, tá? Mas vocês entenderam que eu faria lá de novo, né? Caiu de 36 pontos para, sei lá, 22 pontos, ok? Então, o que eu tô falando aqui, galera? Percebeu o que eu fiz aqui, olha? Vou até colocar aqui para ter uma quebra. Eu coloquei um textinho, tá? Que depois, quando eu ler isso daqui, eu vou conseguir entender. Poxa, peraí, nossa, que legal. Então a gente fez isso, fez assado. O que eu faria aqui ainda, eu colocaria aqui a data. Dia 30/9, para todo mundo saber quando que isso aqui aconteceu, né? Por quê? Depois, deixa eu até deixar assim, ó, fica mais bonitinho. Depois, quando mudar alguma outra coisa, a pessoa pode vir aqui, ó, sei lá, pode vir aqui embaixo, dia 15 de dezembro, por exemplo, tá? De dezembro, daí foi feita outra coisa lá, assim, assim, assado, daí caiu de 22 para 15. E assim eu vou fazendo um negócio super legal que a gente chama de melhoria contínua. Então, isso que eu estou fazendo aqui, galera, é controle de melhoria contínua também, tá? Eu sei que tem várias estratégias, mas isso é melhoria contínua. Por quê? Eu estou pegando um aspecto já conhecido, eu estou melhorando ele cada vez mais enquanto faz sentido. Porque a hora que ele virar classe A, por exemplo, quando virou 22, eu já nem ia mexer mais, porque ele virou classe A, então já tira o olho dele e vai focar nos outros. Entendeu o que eu quero dizer? E aqui você pode colocar outras observações ali que tenham a ver
com o seu processo sejam pertinentes ali para você, tá? Uma coisa que pode ser legal, galera, às vezes a empresa prefere não colocar o histórico de atualizações aqui, tá? Tem empresas que às vezes preferem. Elas fazem uma outra aba para só colocar os históricos de atualização. Também fica bem legal, às vezes fica até mais organizado. Eu particularmente gosto de fazer histórico de atualização para cada aspecto e guardar o aspecto aqui como um histórico mais vivo. Por isso eu gosto dele assim. Mas tem muita empresa que gosta de fazer ele separado também dá certo, sem problema nenhum. Beleza, galera? Espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham entendido um pouquinho melhor o que é esse negócio de avaliação de risco, como que isso funciona, para a gente poder desenrolar mais os nossos processos, fazer com que você tenha aí um desenvolvimento bem bacana. Não se esquece de deixar aqui nos comentários o que você está achando dessas aulas que tem um contexto um pouco diferente do puro Excel, do puro VBA que a gente estava falando. É uma mudança aqui no nosso canal para tentar trazer mais conteúdo de qualidade para vocês e contribuir cada vez mais aqui com o seu desenvolvimento profissional. Se quiser, vem aqui, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal para ficar por dentro. A gente está com vídeo novo todo dia, de segunda a sexta-feira, 5 vídeos por semana, tá? E vem conhecer nosso site, lá tem todos os detalhes sobre o nosso trabalho, nossas consultorias, nossos treinamentos, treinamento gravado, treinamento ao vivo, treinamento presencial. Enfim, o que você precisa, a gente tem aqui para você se desenvolver melhor e desenvolver a sua empresa e seu processo. Eu sou o Lucas Araújo, eu fico por aqui. Muito obrigado. Até a nossa próxima aula.